E isso causou a minha eliminação. E isso causou o fim do meu sonho. E se a porta que você pensou que ia abrir se fechou, e com isso você está triste, chateado com Deus e inconsolável, você está no vídeo certo. Até o final desse vídeo você vai entender porque muitas vezes as coisas não saem do jeito que nós queremos e Deus precisa fechar algumas portas. Por isso, chega para cá que a conversa hoje vai ser boa. Olá, eu me chamo André e aqui eu trago reflexões bíblicas que te ajudam a entender a vontade de Deus para a sua vida. Por isso, não deixa de se inscrever, curtir e comentar. A sua participação ajuda demais o meu canal iniciante a crescer. No livro de Êxodo, a Bíblia nos ensina que quando o faraó deixou o povo de Israel sair do Egito, Deus não quis levar o seu povo pelo caminho mais curto. Deus preferiu que Israel ficasse vagando por 40 anos no deserto. E a Bíblia nos explica que Deus fez assim para que o povo, vendo a guerra na terra prometida, não se desesperasse, tivesse medo e desistisse. E com essa história, nós aprendemos que Deus pode muitas vezes fechar uma porta e nos levar por um caminho mais difícil e demorado. Por isso, você e eu não deveríamos estranhar quando uma porta se fechasse. Sabe qual é o nosso problema? Nós sempre ouvimos muito falar que a porta que Deus abre, ninguém pode fechar. E aí, a gente acaba achando que essa porta que ninguém vai fechar é a porta do nosso sonho, daquilo que nós queremos que se realize. Mas essa porta só permanecerá aberta se o nosso sonho também for o sonho de Deus. Do contrário, certamente Ele vai fechar. E nesse ano eu vivi algo assim. Eu tinha a plena convicção de que Deus tinha aberto uma porta e que ela não seria fechada. Nesse ano, eu quase me tornei juiz federal. Era o meu grande sonho. Eu tinha sido aprovado em todas as fases e me faltava uma. Eu estava diante da prova oral. E olhando para os concursos anteriores e vendo as estatísticas, era pouco provável uma reprovação. Acontece que nesse concurso eu concorri nas cotas para pessoas com deficiência. Eu sou diagnosticado com transtorno do espectro autista e a lei assegura que a pessoa com autismo é deficiente para todos os fins. No entanto, para minha surpresa, quando eu fui realizar a perícia médica para confirmação da deficiência, a junta médica do tribunal entendeu que eu não tinha sinais compatíveis com o transtorno do espectro autista. E isso, mesmo eu tendo 2 laudos de 2 psiquiatras diferentes confirmando o meu diagnóstico. E isso causou a minha eliminação. E isso causou o fim do meu sonho. E claro que quando eu fui eliminado, o meu mundo acabou. Eu chorei muito. Eu busquei entender o que estava acontecendo. Muitos foram os questionamentos. Eu tinha total certeza que a porta não seria fechada. Eu tinha certeza que aquilo era de Deus, que tudo era confirmação de Deus. Eu já estava fazendo planos com a minha esposa de como seriam os próximos dias. Nós já estávamos planejando tudo. Então os questionamentos vieram. Será que Deus era mau ao ponto de permitir que eu chegasse tão perto para ser eliminado? E foi somente após muito choro, lágrima, oração e leitura bíblica que as coisas começaram a fazer sentido. Aos poucos eu fui entendendo que as portas podem ser fechadas, que Deus é soberano e faz tudo conforme Ele quer. Deus é perfeito em sabedoria e Ele pode enxergar lá na frente, coisa que nós não conseguimos. Deus foi capaz de ver
que o povo de Israel iria ter medo e iria desistir e voltar para o Egito se tivesse ido pelo caminho mais curto para a terra prometida. E da mesma maneira, ele viu o que aconteceria comigo lá na frente se eu tivesse me tornado juiz federal. Ele é perfeito, ele sabe de todas as coisas. Então, talvez para você o problema também seja apenas um ajuste de sua visão. A dor de ter perdido o seu sonho precisa ser ofuscada pela luz da glória e da misericórdia de Deus, sem nunca esquecer que Deus é perfeito em tudo que faz e Ele é bondoso em tudo que faz. Na minha vida, as coisas só começaram a mudar quando eu fiz um clamor sincero e abri totalmente o meu coração diante de Deus. Em lágrimas, eu clamei e perguntei a Ele tudo o que estava no meu coração. Eu perguntei por que Ele tinha sido tão mau de permitir que isso acontecesse comigo. Eu o culpei de ter destruído o meu sonho. Eu falei tudo. Eu parecia uma criança insatisfeita porque o pai tomou um brinquedo. Mas após esse clamor sincero, Deus começou a me responder, a me tratar, e finalmente eu consegui entender o que a porta fechada significou para mim. E consegui entender que a minha reprovação e o fim do meu sonho era o melhor de Deus para a minha vida. Por isso, se achegue diante de Deus e abra o seu coração. Ele é seu Pai e quer te ouvir. Você está frustrado, você está até chateado com Deus e o culpa por ter tomado o seu sonho. Então, ore com sinceridade, chore diante de Deus, rasgue o seu coração. Ele é compreensivo, misericordioso, vai te tomar nos braços e vai cuidar de você.